Vamos lá então ao relato. Gravidez anunciada pelo além. Vamos ver. Olá, Ana. Primeiro quero dizer que amo o canal e estou viciada. Bom saber que existem pessoas que, assim como eu, já tiveram experiências inexplicáveis. Eu tenho muita coisa para contar, viu? Ao longo desses 31 anos de vida, já vi e ouvi tanta coisa sobrenatural, mas escolhi mandar esse, primeiramente, porque é o mais especial da minha vida. Adianto que será um pouco longo. Não é muito não. Os nomes já estão trocados, ok? Ok, muito obrigada. Me chamo Fulana e há 6 anos atrás eu estava planejando engravidar. Estava casada há pouco tempo, mas sentia que era hora de ser mãe. Então comecei as tentativas. Parei de tomar anticoncepcionais e torci para que acontecesse rápido. Passou uns 6 meses e nada de gravidez. É sempre assim, quando a gente quer, não vem, gente. Passou uns 6 meses e nada de gravidez. Nesse tempo, eu e meu esposo, que vou chamar aqui de Tiago, estávamos passando por um período conturbado em casa, espiritualmente falando. Eu, como disse acima, sempre presenciei coisas sobrenaturais, mas nesse período estava muito forte as visões. Eu pressentia que algo estava acontecendo, que alguém estava querendo nos fazer mal espiritualmente. Eu estava vendo vultos, tendo visões terríveis com muita frequência, quase que diariamente. Eu me sentia realmente mal. Eu desconfiava que uma ex do meu marido estivesse fazendo algum trabalho espiritual, pois essa ex não gostava de mim, mas eu estava enganada. No decorrer do relato, vocês saberão quem era a Maledite. Numa noite, resolvi visitar uma igreja, dessas de revelação. Eu nunca fui de acreditar muito, mas resolvi ir. E eu, mentalmente, falei para mim mesma: se isso aqui for real, o pastor vai me revelar o que está se passando comigo. Ana do céu, dito e feito! Passei por um corredor de oração e o pastor começou a orar por mim. Colocou a mão na minha barriga e disse essas palavras: fizeram um trabalho para você em uma encruzilhada usando um animal para te pegar por aqui. Disse colocando a mão na minha barriga, para que você não possa ter filhos, para que não consiga engravidar. Naquele momento eu fiquei realmente assustada, pois não tinha como ele saber que eu estava tentando engravidar. Eu não contei nada da minha vida para ninguém. Fui para casa e continuei minha rotina normalmente, e com uma certa dúvida se aquela profecia era real ou não. Já havia se passado 7 meses e eu ainda não tinha conseguido engravidar. Os eventos sobrenaturais na minha casa continuavam. Até que, numa noite antes de deitar, eu falei para o meu esposo que eu ia chamar o meu irmão para fazer uma oração naquela noite lá em casa. Senti no meu coração que precisava de uma oração. Meu irmão é cristão e moramos no mesmo quintal. A casa dele é em cima da minha, mas como já estava ficando tarde da noite, resolvi não incomodá-lo e fomos deitar. Aquela noite, Ana, foi a noite mais terrível da minha vida. Vultos rodeavam a minha cama. Eram sombras enormes, iam de um lado para o outro, nos impedindo de dormir. Parecia um exército de demônios. Uma sombra negra imensa ficou o tempo todo na porta do banheiro em pé. Eu só consegui pegar no sono ao amanhecer. Dormimos um pouco, acordamos e um tempo depois percebi algo na minha parede que me deixou sem ar. Ana, minha cama é aquelas cama box e eu não tinha cabeceira. Então a cama ficava encostada na parede. Naquela manhã percebi uma marca de uma mãozinha de criança, bem pequenininha, como se uma criança tivesse molhado a mãozinha e feito a marquinha, sabe? Da palma da mão, assim. Dava para ver os dedinhos, tudo certinho.
Não tinha criança na minha casa, era só eu e meu esposo. Ficamos muito assustados com aquilo. Eu consegui tirar uma foto que tenho guardada até hoje. Passei o dia inteiro aflita com a experiência daquela madrugada de horror. Resolvi desabafar com a minha tia sobre o que eu vi à noite. Porém, não mencionei a mão e nem o fato de estar tentando engravidar, pois achava isso muito pessoal. Eu preferia guardar para mim. Apenas falei dos vultos e das perturbações noturnas. Minha mãe, que também é cristã, resolveu ir até a minha casa junto com uma irmã da igreja para fazer uma oração, e eu aceitei. Elas começaram a orar na sala, lembrando que eu não conhecia essa senhora da igreja. Ela era apenas uma conhecida da minha tia. Essa senhora, em oração, foi até o meu banheiro, abriu o meu armário e tirou uma máquina de cortar cabelo que era do meu esposo. Essa máquina de cortar cabelo estava na casa de uma parente do meu esposo. Ele havia buscado essa máquina lá fazia alguns meses. A senhora, segurando a máquina de cortar cabelo, veio até a sala e falou: Ana, ao contar esse relato eu me arrepio dos pés à cabeça. Mas continuando. Aquela senhora disse que enquanto estava orando, teve uma visão. Ela viu o meu útero cheio de pregos e que todo filho que eu tivesse eu perderia, porque essa parente, vou chamar aqui de Maledite, estava fazendo um trabalho de feitiçaria para mim. E ao pegar a máquina de cortar cabelo na casa dela, o meu esposo trouxe com ele a maldição que ela fez para gente, para que eu nunca tivesse um filho dele. Ana, eu nunca me dei bem com essa parente, realmente. Já havíamos discutido algumas vezes, ela sempre me odiou, mas eu realmente não esperava que ela fosse capaz disso. A senhora da igreja foi embora. Horas depois, o meu irmão me chamou na minha casa para conversar comigo. Lembra que eu falei que ele morava em cima da minha casa? Então, ele não sabia da oração que fizeram na minha casa naquela tarde e também não sabia que eu pensei em chamá-lo naquela madrugada horrível que tivemos. Ele havia passado o dia todo fora, trabalhando. Então, assim que ele chegou, foi até a minha casa. Ele chegou e disse assim: Minha irmã, ontem de madrugada eu senti no coração que eu devia orar por você. Fui até o terraço e tive uma visão. Eu vi uma legião de demônios tentando entrar na sua casa. E eram muitos. Na hora eu me arrepiei, eu só sabia chorar. Naquela noite dormimos e tivemos uma noite de paz e tranquilidade. Não teve vultos nem perturbações. Eu não sei dizer o porquê daquela mãozinha ter aparecido na parede. Eu só sei que no mês seguinte descobri que estava grávida e hoje tenho uma linda menina. No meu coração, eu sinto que aquela mãozinha era coisa do bem. Foi como se fosse um sinal bom em meio àquela noite terrível. Como se minha filha dissesse: Eu vou chegar, mamãe, não se preocupe. Em relação a Maledite, eu não me contive e deixei uma mensagem para ela contando que eu sabia de tudo. Que eu sabia dos trabalhos, da intenção dela, contei tudo. E até hoje ela nunca respondeu. Ela apenas leu e nunca tocou no assunto. Nenhuma palavra, nada, nem para se defender. E é isso, Ana. Esse é um dos relatos que tenho para contar. Um grande beijo e parabéns pelo canal. Muito sucesso e saúde. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente do céu, alguém que você nunca imagina. Tá, você sabe que você fala, tá, não me dou bem muito com a pessoa, né? Sei lá, o santo não bate, não sei o quê, mas daí até fazer um trabalho para nunca conseguir ter filhos, coisa feia, coisa baixa, coisa, né? Que feio. Mas as coisas voltam. Como será o futuro dela? E ainda mais que foi descoberto. Agora. Bom, quem cala consente.
Cadê, cadê? Vamos dar mais beijinhos. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.